Fala, meus amigos, estamos aqui, episódio número 8 do NB Talks. Meu nome é Vitor Lucieto, sou Head de Novos Negócios da New Basca e hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial. Estou aqui com Ana Paula Augusto Coelho, CEO e fundadora da Monte Carlo Alimentos. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. Prazer em estar aqui com você. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Ana, você sabe que a gente já estava estudando te chamar tem um tempo, né? Quando a gente lançou aqui, a gente fez uma listinha de potenciais convidados, né? Estava na nossa listinha lá e ainda bem que surgiu a oportunidade. Que bom que deu certo. De você vir aqui. Pessoal, antes da gente começar, tem vários assuntos aqui para a gente conversar com a Ana. Eu quero lembrar vocês que esse episódio tá no YouTube, está no nosso Spotify também, então procura lá NB Talks. E claro, siga a New Basca nas redes sociais, @NewBascaOficial, e esse estúdio lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui, Estúdio NB, @Estúdio New Basca no Instagram. Tá bom, minha gente? Ana, vamos começar do começo, né? A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores sobre a Monte Carlo. E conta um pouquinho pra gente, você fundou a Monte Carlo, você fala a idade da empresa se você quiser, já são vários anos de mercado, né? Como começou a Monte Carlo? Como você se envolveu nesse setor da distribuição e no food service? Então, vamos lá, Vitor. Embora denuncie a idade, vamos falar porque é motivo de orgulho muito grande no Brasil, né? Você ter uma empresa com 31 anos de idade, 31 anos de fundação. A gente completou os 30 anos com muita festa, muita celebração ano passado. E a Monte Carlo, ela já nasceu food. Ela é uma distribuidora focada no food service desde sempre. A gente não fez, como outros players, essa migração, né? A gente começou muito dedicados à tipologia de pizzarias. Então, a gente tinha aí entregas que começavam em torno de 4 da tarde, até 1, 2 horas da manhã. Tinha toda a estrutura voltada para essa dinâmica. E aí, ao longo dos anos, a gente foi se adaptando e foi incluindo outros sortimentos, outros SKUs e atendendo também, estando apto e pronto para atender também outros mercados. Mas passa muito rápido, né? Parece que foi ontem. É muito bacana. É um mercado verdadeiramente apaixonante. Sim. Ana, mas assim, eu vou até mergulhar um pouco mais nessa história. Como surgiu a ideia, assim, né? Você tinha contato com essas pizzarias, você começou vendendo, como começou? Surgiu a ideia de distribuir produtos para essas pizzarias? É bastante inusitado, né? Uma história bem pessoal, mas nenhum problema em dividir. Na verdade, eu tenho formação em outra área, eu fiz medicina, né? E o meu ex-marido, na verdade, ele era meu noivo naquela época, ele resolveu pedir demissão da empresa onde ele trabalhava a vida toda para montar uma representação com um amigo de infância. E eu achava, na época, no alto dos meus 20 e poucos anos, que ele não tinha, olha o julgamento, que ele não tinha as características de comportamento empreendedor necessárias para tocar um negócio. E dito e feito, a representação acabou durando só 4 meses, a gente de casamento marcado, uma série de compromissos. O que eu fiz? Eu acabei, por amor, eu sempre digo que eu me envolvi na Monte Carlo por amor, né? Um grande caso de amor, foi para salvar um amor, foi para salvar uma história de vida em que eu me envolvi com a empresa. Então, a representação acabou, aí a gente começou do zero, eu estava me formando, e aí, ao invés de ir fazer residência, eu acabei indo trabalhar com ele, me envolvendo diariamente na operação, e aprendendo tudo do zero, porque eu era uma técnica, né? Um médico, ele passa 3 anos sendo treinado para ser um técnico. Aí eu fui lidar com gente, aí eu fui lidar com parâmetros financeiros que eu absolutamente desconhecia, né? Mas eu tinha muita vontade de ser empreendedora, sempre tive. Eu era daquele tipo na faculdade que vendia de tudo, sabe? Sim. Que eu vendia roupa, eu vendia biju, eu era sacoleira. Então, assim, eu sempre tive uma grande vontade de empreender. E eu criei um propósito muito grande para a empresa naquela época, um sonho e um propósito que eu carrego até hoje. Que legal. Eu gosto de perguntar porque não tem erro. 100% das histórias das empresas
Sempre tem histórias curiosas por trás, assim, né? De como nasceu. Você falou, Ana, da tipologia de pizzaria. Hoje vocês têm foco em algumas tipologias específicas? Você atende integralmente o food? Como que vocês tratam essa questão? Hoje a gente consegue atender o food como um todo, né? Não atendemos retail, mas a gente consegue atender o food como um todo. E esses direcionamentos ao longo dos anos, eles foram vindo em funções das parcerias, Vitor, que a gente foi alinhavando, né? Então, nós temos grandes parceiros que não são necessariamente da curva A de pizzarias. Então, a gente foi organicamente desenvolvendo aí outras tipologias. Então, hoje a gente trabalha muito com hamburguerias, né, que, aliás, é uma tipologia em franca ascensão no mercado, né? Então, a gente tem uma parceria forte com a Unilever, então a gente atende muito o segmento de hamburguerias, a gente atende muito docerias por conta da nossa parceria, acho que talvez mais sólida, que é a Ferreiro do Brasil. Nós distribuímos Nutella, somos um dos poucos distribuidores a nível Brasil contratuais da Ferreiro, né? Então, isso foi fazendo com que a gente fosse adaptando toda a estrutura, toda a logística e todo o mindset do time para esses novos, para essas novas parcerias. E funciona muito bem, a gente vai se adequando. E adequando um time, que é importante falar, é um time pétreo, né? Um time de lá de trás. A gente, claro, cresce, mas a gente mantém os pilares lá de trás com a gente até hoje. Legal. Vocês, como que vocês trabalham na parte comercial? Vocês têm times para cada tipologia? Ou o time de vocês atende todas as tipologias? Como que é dividido isso? Não, o nosso time, a gente só trabalha com inside sales, eu não tenho field sales, nunca tive, né? Então nós trabalhamos, nós temos 2 canais principais, é o canal de inside sales e o canal digital, que está super consolidado na Monte Carlo. A gente é digitalizado muito antes da pandemia, então os 2 principais canais, o nosso GMV, a nossa receita, ela vem basicamente do nosso time, da nossa mesa, né, do nosso time de inside e das nossas parcerias no digital, que são fundamentalmente os marketplaces setoriais, apesar da gente ter também o nosso site, onde a jornada de compra do cliente é completa, desde a cotação até o gateway de pagamento. A gente tem um e-commerce completo desde 2017, para você ter uma ideia. A gente já tinha em 2017 o e-commerce completo. E funcionando. E tecnicamente perfeito e ok, né? Coisa que na época foi bastante visionária, bastante de vanguarda, né, pros distribuidores, né, B2B, porque super. não havia esse amadurecimento, né, tanto do operador quanto do próprio distribuidor e da indústria. Então, hoje, um terceiro canal que a gente tem com menos representatividade é o dos representantes comerciais autônomos, que no nosso caso são ex-colaboradoras que acabaram por questões aí pessoais, preferindo trabalhar em casa, né? E acabam formando aí um canal de representantes comerciais autônomas. Legal. Mas é isso. É curioso isso, porque quando a gente fala de distribuição, a grande maioria tem televendas, tem um site sales, mas tem o field sales também, né? Vocês, então, já nasceram com o inside sales, né? Nós já nascemos assim, nunca tivemos o field sales. O que hoje eu até acho, claro, cada escolha uma renúncia, eu tenho isso bem claro, mas eu acho bastante confortável por conta das dificuldades, das mazelas de trabalhar na rua numa megalópole como São Paulo, né? Então, eu acho mais inteligente hoje que a gente desenvolva e invista nos canais que não sejam field. Sim. Eu acho muito, muito interessante também. Você falou na verdade, foi nos bastidores, né? Tava falando daquela questão de buscar KPIs, né? De trabalhar isso, correr atrás mesmo dos números, né? E como vocês trabalham isso no Inside Sales? Imagina que vocês têm um time grande, né? Como que você olha para isso? Porque você não tem o cara fazendo rota, você não tem essa
não tem essa discussão lá dentro, né? São outras discussões. Como você trabalha essa... Assim, a gente da Monte Carlo, um dos nossos pilares pétreos é a questão dos processos. Vitor, a gente é apaixonado por um indicador. A gente tem, assim, isso de muito tempo já. E esses indicadores, eles norteiam as nossas ações, né? Então, a gente não tem dezenas de indicadores, o que faz a gestão ficar perdida e ficar, às vezes, né, mergulhada em dados que não são factíveis de serem depurados para ações práticas, não é isso. A gente tem indicadores e uma das características também da nossa cultura é a transparência. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com indicadores claros de performance para o time, e esses indicadores, eles são super transparentes, o raciocínio por trás da criação dos indicadores é super transparente, as mudanças de rota ao longo dos anos tão necessárias para se manter a longevidade da empresa também são super transparentes. Então, tudo que você tem de processo, né, você tendo processo, fica mais fácil ter indicador. Não é verdade? Então, a gente tem processo em tudo na empresa. Processo documentado, procedimento documentado mesmo, de fato, grafado e à disposição e usado, né? E isso faz com que a gente crie indicadores, a gente divulga esses indicadores, e aí é uma questão de você ter uma gestão que traga o teu time para esses cumprimentos, tá? Traga o teu time, lógico, aí você usa a parceria com os próprios fornecedores para fazer campanhas, né? E para usar todos esses recursos que você tem para trazer o seu time para os engajamentos. Mas, assim, o que eu acho que é fundamental é ter como padrão, ter uma padronização e ter como um dos pilares, um dos valores da empresa, essa importância que tem que ser sempre de cima para baixo, tem que ser sempre o efeito chuveiro. A gente, quem está na liderança, é que tem que valorizar os processos, é que tem que criar os processos, criar os procedimentos, é que tem que criar revisões periódicas neles, né? E trazer o time para os benefícios disso. Porque quais são, no frigir dos ovos, os benefícios de você ter uma empresa extremamente padronizada? A organização, né? A estabilidade emocional de quem trabalha nela. Eu acho que isso é um ganho inegável, porque todo mundo na Monte Carlo sabe claramente o que se espera de cada um. Isso é tudo muito transparente. E, em última análise, e no melhor o melhor benefício acaba sendo a percepção que o cliente tem da organização, da qualidade e, principalmente, o que, a meu ver, é mais importante que a qualidade, a constância. Então, quando você tem uma empresa nos bastidores organizada, o teu cliente não sabe nem por quê, mas ele sabe que tudo dá certo comprando de você, né? Ele tem a sensação de que constantemente o teu serviço é bom. E isso é o que torna as empresas longevas, é esse padrão sustentável, esse padrão constante de qualidade. Porque fazer qualidade numa semana ou num mês é uma coisa, mas você ter o mindset da constância da qualidade 360 graus, aquela que o cliente consegue inferir e aferir também, aquela que o cliente sente na sensibilidade, eu acho que é o maior mérito, né? Excelente, Ana. Inclusive, falando em qualidade, estava falando lá em cima para a gente a questão da avaliação do Google, né? Vocês têm uma avaliação fantástica no Google. Sim, a gente, eu acredito muito, isso de modo pessoal, eu acredito muito que quando você empreende, você tem que escolher um viés de posicionamento, né? Isso é uma coisa que eu acredito. Ou você tem que ser muito bom em qualidade, ou você tem que ser muito bom em produto, ou você tem que ser muito bom em preço, né? Você tem que escolher um caminho, uma trilha e se posicionar e trabalhar ativamente com cultura e com procedimentos para que aquilo lá, para entregar aquele valor
que faz parte do seu DNA. O nosso sempre foi qualidade. Então, assim, a gente não é o distribuidor do volume, a gente não é o distribuidor do produto, porque o produto ele é comum, muitas vezes, a outros players também. Então, a gente não tem uma linha própria, super, né, customizada, não é o caso. Então, a gente é o distribuidor da qualidade. Então, qual é todo o nosso trabalho? Todas as ações, toda a nossa gestão, ela é voltada para criar uma cultura focada em resultados de qualidade. E assim, qual é o retorno que a gente tem nisso? São os indicadores mais conhecidos de todo mundo, né? O mais confiável, a meu ver, é o Google, como você citou, Vitor. A gente é 4,9 no Google, com mais de 700 avaliações positivas. A gente tem aí a concorrência num range entre 2,8 e 3,5, o que dá uma noção do quanto que a gente se dedica e o quanto que o cliente consegue perceber isso, né? Nosso NPS também está em 8,67, que é também o NPS altíssimo, bom, né? Porque é na técnica, não é na média, o NPS clássico, medido de modo clássico. E então, assim, a gente tem muito, muito orgulho desses resultados. Um número muito interessante é que a gente fez uma sondagem com os clientes alguns anos atrás, perguntando assim, por que você compra da Monte Carlo? Porque, afinal de contas, há tantos players aí gigantes, né, super, com tantas vantagens, né, em relação a, muitas vezes, até a preço, né, a gente não pode negar. Então, por que você compra da Monte Carlo? Aí, incríveis, 93% dos respondentes afirmaram que compram por confiança. Isso é motivo de emoção para mim, né? Eu fico emocionada, porque como é bom você ser digno da confiança do seu cliente, né? Então, não é o seu volume, não é o seu preço, é a confiança que ele tem no seu trabalho, na sua idoneidade, no seu serviço. Então, isso é o que toca a gente para frente, né? Com certeza. Ana, e assim, gente, eu falei do Google, pode parecer uma métrica talvez supérflua, mas quantos pedidos vocês recebem e entregam por dia, né? Sim. Aí você faz isso vezes semana, vezes mês. Então é muita gente comprando, né? O que eu quero dizer, você pega qualquer empresa que tem uma exposição e um atendimento como vocês têm, poderia ter uma avaliação muito negativa se não oferece um serviço, né, correto. E as pessoas, a gente sabe como o consumidor né? Às vezes nem o consumidor, às vezes é colaborador. Sim. A galera tem um prazer, às vezes, de ir lá e criticar, né? Sim, e o Google é pétreo, né? O Google não inspira nunca, Ele né? fica lá. Então, assim, é uma reputação, é aquilo que eu falo da constância, né? Quem tem reputação no Google é porque tem constância de trabalho. Porque se eventualmente há 10 anos atrás você teve algum senão, ele tá lá ainda, né? Sim. Você falou um negócio que eu achei interessante, que o Bruno, que participou de alguns episódios atrás com a gente, ele falou, a gente entrou nesse assunto de preço. E, mas preço, tá. Preço a gente tá falando aqui, mas quando o cliente deixa de comprar, você vai perguntar para ele por que ele deixou de comprar, nunca é preço. Ele vai falar da entrega, ele vai falar do atendimento, ele vai falar de uma experiência negativa que muitas vezes está relacionada ao serviço, à qualidade e não necessariamente ao preço, né? Sim. Ou seja, na hora do churn, na hora da mudança de fornecedor, muitas vezes não é o preço, né? A gente fica se apegando ao valor, né? Na verdade, a gente, na distribuição, nesse elo da cadeia, a gente tem muito pouca flexibilidade para trabalhar com preço. Então, assim, eu sou da bandeira do preço justo, eu acho que o preço tem que ser justo pelo serviço que é entregue, agregado, pelos diferenciais, pela dor que você sana do seu cliente, né? Então, eu acho que o preço tem que ser o melhor preço, é aquele que é um preço justo, é o que alguns chamam de valor, né? Mas na distribuição, ali no dia a dia, a gente tem muito pouca variação possível e aceitável, é um range muito pequeno. Então, assim, nenhum cliente meu, por mais que goste do nosso trabalho, está disposto a pagar mais do que 2%, 3% no máximo, a mais do que o preço do fornecedor mais barato. Não existe essa flexibilização, né? Mas o que eu acho interessante? Eu acho que se você lutar ainda
por encontrar o operador disposto a parcerias, disposto a alguma coisa além do preço, é nessa busca que a gente vai. É na busca de operadores que queiram alguém que realmente esteja do seu lado. Então, vai fazer um treinamento, a gente está lá para oferecer o treinamento, tem alguma emergência, a gente está lá para socorrer, e relacionamento mais longo, tudo isso. Então, a gente procura não ser transacional para o nosso cliente, né? É claro que isso faz com que a gente não seja, obviamente, dos maiores players em termos de volume, mas isso é uma escolha que impõe uma renúncia, né? Não tem jeito, é um caminho que você escolhe para trabalhar no mercado. Né? E é posicionamento, né? É posicionamento, exatamente, é o que eu acho também. É posicionamento. E, pô, a gente sabe, o atacado distribuidor, o canal direto em si, ele sofre muito com essas margens, né? O Zé tem falado uma frase que é interessante, que ele viu em algum lugar, ele tá falando pra todo mundo isso agora. Ele fala, se você quer vender preço, vão te pagar centavos, né? Por isso a importância de vender. Lógico que o abastecimento ele é fundamental, ele é a essência, né, do distribuidor, mas vender também o relacionamento, a parceria, esses serviços, né, de um treinamento, enfim, fala-se muito de consultoria, mas a gente sabe que o varejo, o food, o operador, ele precisa muitas vezes de ajuda para trabalhar custo, para trabalhar otimização na operação dele, né? E o distribuidor acaba tendo esse papel muitas vezes. Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje, não só o distribuidor, mas uma empresa que queira se posicionar claramente, ela tem que desenvolver uma cultura forte, interna. Para quê? Para que essa cultura, para que esses valores que ela exala, que ela tem no DNA dela, eles sejam completamente absorvidos pelos times, né, pelos diversas áreas da empresa, e que isso reverbere em quem tem que reverberar, que é o cliente. Né? Então, assim, eu sou muito adepta daquela criação de cultura voltada para estratégia, cultura não ocasional, cultura intencional. Então, a gente trabalha muito 4 pilares, a gente trabalha esses 4 pilares de valores de um modo muito exaustivo, mas eles se tornaram a cara da empresa, e eles são passados e repassados, como a gente tem, graças a Deus, felizmente, um turnover muito baixo, mas e até uma das razões pelas quais eu creio que a gente tem um turnover tão baixo é justamente essa mentalidade de promover uma cultura forte. Então, a gente trabalha com 4 pilares, que são a ética, a gente não faz negócio sem ética. Quem trabalha na Monte Carlo sabe que a gente só faz para o cliente ou para o parceiro ou para o colaborador aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente em situação análoga. Então, a gente se põe no lugar do outro. Eu estou aqui na posição de cliente. O que eu gostaria como eu gostaria de ser tratado? É como a gente trata. Sim. Então, essa é o que a gente define como ética. Não tem nenhuma definição mais filosófica. É assim, é se pôr no lugar da outra pessoa e imaginar como você gostaria de ser tratado naquela condição análoga. Então, sem esse, nenhum dos outros faria o menor sentido, nenhum dos outros pilares faria sentido. Então, primeiro é negócio com ética. Então, todo mundo que entra na Monte Carlo, ele já é doutrinado de que aqui a gente faz o certo. A gente erra, mas os erros eles são corrigidos com presteza, com rapidez. A gente tem todo um caminho para corrigir os erros, mas a nossa intenção e nosso jeito de trabalhar é sempre primando pela ética. Então, é a ética, depois são os processos, que a gente já comentou, é o segundo valor. O terceiro é a tecnologia, que a gente vê como sendo uma ferramenta de valor inestimável, né? Não tem como escapar. Sim. Então, a gente investe muita energia, muito tempo e muito recurso em tecnologia, sempre investimos bastante. Então, hoje a gente tem bastante recursos que ajudam a experiência do cliente a ser positiva.
E o último, e não menos importante, a meu ver, talvez o mais importante, um pouco de diferencial, na verdade, são as pessoas, né? Então, as pessoas, se elas estão na cultura, elas têm que ser, na verdade, o reflexo de tudo isso que você pensa, né? Elas têm que sentir. A cultura da empresa está na mesa do bar no domingo à noite, né? Ela não está quando você chega na empresa. Ela está na real satisfação, na real percepção que o colaborador tem de estar ali fazendo parte daquela engrenagem, né? Eu sempre brinco com os meus meninos da brigada, que carregam carro, que são ajudantes de rua. Eu sempre falo, vocês não estão colocando um tijolo, vocês todos estão construindo uma catedral. Porque trabalhar com alimentação, Vitor, é um grande privilégio, é um grande prazer. É muito sério, é muito mais do que matar a fome de alguém. Trabalhar com alimentação, todo mundo, até o meu menino que descarrega o caminhão, que abastece ali a cozinha do operador do restaurante, ele está participando de momentos marcantes na vida das pessoas. Né? Ele está viabilizando isso, ele está contribuindo de alguma forma para isso. E assim, a alimentação, ela é feita de pessoas para pessoas, né? Existe muita energia ali dedicada na alimentação, no preparo, existe muita energia no consumo, né? Quantos momentos marcantes, às vezes inesquecíveis, eles existem em volta de uma mesa, né? Um jantar em família, um jantar a dois, uma celebração, um casamento, uma comemoração, né? Então, a gente entende a alimentação, alimentar o mundo como uma coisa muito maior do que um business, né? A gente entende como uma missão mesmo, né? Uma missão, e a gente tenta envolver todo mundo nessa profundidade. Sim, muito bom, Ana. E aproveitando 2 ganchos. Primeiro, você falando essa questão de propósito e também do setor de alimentação, como você enxerga que o food service ele tem um papel, além de participar desses momentos especiais, ele tem um papel muito importante nesse microempresariado brasileiro e também na entrada de pessoas nesse mercado, né? Por causa da barreira de entrada, enfim. Sim. Então, é a renda de muitas pessoas. Sim. E é o primeiro emprego de muitas pessoas também, né? Como você enxerga isso? Eu vejo, você falou muito bem, Vitor, é isso mesmo, a barreira de entrada é baixa, né? Você consegue com poucos ingredientes, você começa a fazer bolo em casa, você já se tornou uma empreendedora, um empreendedor, enfim. Então, a barreira de entrada é baixa. Só que a permanência e a permanência por longo prazo, a longevidade aí, ela demanda bastante eficiência, bastante eficácia, a meu ver, demanda cada vez mais. Ou seja, a peneira para permanência, a régua, ela está cada vez mais alta e a peneira cada vez mais fina. Então, eu vejo que o caminho é ir educando, o caminho é ir preparando da melhor maneira possível esse empreendedor, que muitas vezes é um empreendedor que é o que você falou, é uma renda extra, ou é a única renda possível, ou é um sonho, né? Muita gente que tem as habilidades técnicas pro food service, para entrar no mercado, mas que às vezes não tem acesso às habilidades gerenciais, às habilidades de gestão, que a gente sabe que são tão necessárias para um negócio perpetuar, né? Então, eu vejo que é parte também do mercado se ocupar e encontrar alternativas para a gente por exemplo, a gente tem muitos programas de treinamento, a gente tem um blog super ativo, onde a gente tem uma trilha de gestão, onde a gente coloca muito conteúdo, né? E tem que trabalhar muito essa educação do empreendedor, né? E eu acho que é por aí. Quanto assim, aos colaboradores, a gente tem um grande vamos dizer assim, um grande handicap, uma grande dificuldade em relação aos outros setores. A gente trabalha com hospitalidade. E a hospitalidade, Vitor, não tem home office. Não tem, né? Não dá para um cozinheiro trabalhar à distância, um motorista trabalhar home office, né? Então, qual que é o grande desafio do setor, a meu ver? Os desafios são 2. É a gente ter
flexibilidade, porque o setor de food service ele é sazonal, né? A gente tem diferenças aí durante a semana, a gente tem muito mais movimento no fim de semana, mais ociosidade durante a semana. Então, acho que a gente teria que trabalhar muito mais na nossa legislação, junto aos órgãos governamentais, uma maior flexibilização de jornada, né? E também a questão de que você tem que ter mais profissionalização para receber esse talento, uma vez que o home office, que muitas vezes é um benefício para ele, você não consegue oferecer. Então, como é que vai reter esse talento? Como é que vai reter um talento se você não pode oferecer o que outras áreas de atuação oferecem, que é, por exemplo, o home office? Então, você tem que se esmerar no treinamento, tem que se esmerar no plano de carreira, tem que se esmerar principalmente em ter uma gestão humanizada, em ter coração no CNPJ, sabe? Coração no CNPJ, você tem que ser uma gestão muito mais com... O que eu vou dizer agora pode ser ambíguo, pode ser polêmico, mas você tem que ter muito mais do feminino, não é do feminismo nem da mulher, mas do feminino na gestão do food. Por que do feminino? Porque essas características comportamentais trazidas, né, por DNA, meu ver, por cultura na mulher, essa coisa de você ter mais características de agregação, de mais compaixão, de mais conciliação, todas as características femininas a gente tem que aplicar muito no setor do food, né, independentemente de ser gerido por homem ou por mulher, mas sempre colocar esse feminino, essa humanidade para reter colaboradores satisfeitos e que eles não saiam do food para ir para outras áreas que eventualmente possam lhes conferir uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? E isso que você está falando é um assunto tão sério que hoje você pega, falando de maneira talvez genérica, né? O camarada ele prefere, por exemplo, não, vou fazer Uber, eu vou tirar mais dinheiro, vou trabalhar a hora que eu quero, na cabeça dele, do que às vezes trabalhar dentro de uma padaria, ou mesmo dentro de um mercadinho, ou mesmo dentro de uma distribuidora, que às vezes vai ser um trabalho que ele vai ter que trabalhar, às vezes na logística, enfim. Então, hora para acabar, né? Então é muito importante a gente tentar vender essa visão de futuro, de pertencimento, né? Porque é uma realidade em todos os setores, né, Ana? Lá na Monte Carlo, a gente tem desde 2001, a gente tem parcerias com entidades sociais, entidades que dão cursos de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade extrema. Então, são algumas entidades que fornecem esses cursos, junto com o ensino médio para esses jovens realmente em situação de desarranjo familiar, em situação bem difícil. E o que a gente faz? Através desses convênios, a gente absorve esses jovens e a gente dá a primeira oportunidade de emprego e de carreira. Porque a gente não dá só um estágio e depois a gente dispensa. Para aqueles que a gente vê potencial de aproveitarem uma das coisas mais importantes na vida de alguém, que é a oportunidade, né? Eu vejo que o que a gente precisa é de oportunidade, né? Então, a gente concede. Para quem agarra, a gente tem hoje 90% da liderança da Monte Carlo veio de estágio. São ex-estagiárias, ex-estagiários que estão com a gente há muitos anos e que agarraram essa oportunidade. Então, a gente só contrata de escola pública, sempre, e sempre esses jovens que têm mais dificuldade ao acesso para o mercado de trabalho. Aí a gente vai lapidando, a gente vai indo adiante, vai ajudando na educação formal, pagando faculdade, pós-graduação, dando treinamento específico, e a gente vai fazendo a carreira do jovem. Então, o que eu vejo é que o setor food, o setor de hospitalidade de um modo geral, ele tem que se esmerar em criar atrativos para reter essas pessoas, né, reter essa mão de obra, porque vamos ser bem honestos, né, Vitor? Não é a coisa mais sensacional do mundo se acordar de madrugada e trabalhar numa cozinha, em pé, descarregando o caminhão, não né? Tem glamour, né? Não o glamour glamour. É talvez o prato pronto ali, exatamente, mas os bastidores... Né? Então, o que você tem que ter minimamente? Você tem que ter uma condição de evolução
pessoal, de aquisição de maturidade profissional. Você tem que ter essa ambiência na empresa onde você trabalha, né? Para você poder encontrar maneiras de crescer dentro do setor, sem precisar sair do setor para crescer. Então, isso é um grande desafio, A gente que tem muita brigada lá na Monte Carlo, né? Uma vez que a gente é distribuidor, claro, a gente tem muita operação braçal, né? Muita operação, a operação logística, ela é muito braçal ainda, né? A gente entrega fracionado, então eu compro da indústria paletizado, fraciono para atender a necessidade específica do meu cliente. Então, esse fracionamento, ele não é mecânico, tá longe de ser, né? Aliás, é um dos meus grandes pontos de interesse, essa questão da robotização nos estoques, mas isso a gente ainda está engatinhando, então é muito humano isso. Então, é como fazer com que esse colaborador ele se sinta parte de todo esse grande movimento que é alimentar o mundo. É um grande desafio, né? E como ele se sinta também sempre capaz de crescer, capaz de se aprimorar e, ao mesmo tempo, que sustente dignamente a família dele, né? Sim. Da robotização, vou puxar para a tecnologia, né? A gente sabe que vocês já são super tecnológicos antes mesmo do boom que teve na pandemia, né? Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, né? É uma coisa que você sempre encabeçou, que você sempre olhou para isso com muito carinho. Conta como surgiu esse apêndice de você na tecnologia. Na verdade, uma empresa de 30 anos, Vitor, ela tem algumas viradas de chave pontuais, né? Eu acho que isso até viabiliza todo esse trajeto, né? Toda essa trajetória. E chegou uma hora em que eu pensei assim, meu Deus do céu, não adianta ficar batendo de frente com super grandes players em preço, leilão, lutando para que a nossa qualidade seja reconhecida, né? A gente tem que ir por um outro caminho. E qual foi o caminho que eu enxerguei naquela época? Vamos apostar que um dia o food service vai ser alguma coisa parecida com o segmento de eletroeletrônicos, que em 2017, quando a gente começou, ele já era completamente, as compras que o consumidor fazia, que a pessoa física fazia, já estavam muito, em grande parte, via internet, né? Muito no e-commerce e tudo mais. Então, eu pensei assim, eu falei, olha, um dia isso vai evoluir, tem muito celeiro de crescimento, tem muita possibilidade de evoluir, é incipiente o e-commerce ainda no food service, e se é incipiente, tem muito campo para ser explorado, tem muita oportunidade aí. Então, o que a gente fez? A gente foi dos primeiros, o primeiro distribuidor a se integrar com preço, estoque, pedido, com o Shop do iFood, que é um dos grandes players dos marketplaces setoriais, né? A gente entrou com a Menu, que hoje é a Bis da Ambev, hoje a gente está na Bis da Ambev, e o Compra Food Service, que é um marketplace da Unilever. Então, a gente, inclusive, a nossa parceria é tão estratégica que tanto nos orgulha com a Unilever, ela começou porque a gente era digitalizado. Então, você vê que quando você escolhe um caminho, as coisas, o universo conspira, né? E os caminhos, eles vão se abrindo portas, consecutivamente. Né? É impressionante, né? Hoje, nós somos um parceiro contratual Unilever, graças ao nosso histórico de digitalização, histórico de transformação digital já realizado, e a Unilever nos procurou porque eles tinham essa intenção, né?
têm um marketplace próprio e queriam alguém para trabalhar mais forte esse digital. Então, quando você resolve, coloca em prática, as coisas também vão surgindo, como você falou, as portas vão se abrindo. Então, eu resolvi que eu ia sair um pouco daqueles canais de venda convencionais, cotação, vamos abrir um outro rumo aqui. E foi aí que a gente começou. Então, a gente começou com os marketplaces, começamos com o nosso site, e fomos indo por aí. E isso se mostrou uma trajetória muito acertada, porque embora tenha sido completamente imprevisível e sem nenhum precedente histórico, né, a pandemia acabou mostrando que a gente estava ali muito, muito assertivo, né? E mesmo a nossa operação hoje, ela tem muita... Por exemplo, a gente já usa a inteligência artificial, usa implantada com modelos preditivos, com machine learning, há 2 anos e meio. Então, há 2 anos e meio, todo o meu time comercial já está com dashes da inteligência artificial, com todos os recursos da inteligência artificial para ter modelos preditivos de churn, para ter repescagem de leads, uma série de parâmetros, de funcionalidades que a gente já usa a inteligência artificial para municiar o time de vendas melhor, né? Isso, hoje, você falando disso, pode parecer até lugar comum, mas uma empresa familiar, uma empresa pequena, há 2 anos e meio já com isso implantando, já com métricas, já com os resultados práticos disso, é bastante inovador para a época, né? É bem legal. Então, a gente continuou nesse viés da tecnologia, a gente começou com essa virada de chave com os marketplaces, hoje os marketplaces respondem por até 40% do meu GMV, então a gente está super solidificado nos marketplaces, né? Então eles são um canal de venda super relevante, né? E aí a gente trabalha também a tecnologia em outros vieses. Então, por exemplo, quando o entregador chega no seu estabelecimento, no seu restaurante, ele manda em tempo real um ok no tablet, lá no aplicativo da empresa, já vem imediatamente que está tudo ok, a gente já manda para o marketplace, a gente já starta o NPS, se tiver alguma ocorrência na entrega, ela vem em tempo real para a empresa também, você entendeu? Então, por exemplo, faltou alguma coisa, teve uma devolução, teve qualquer senão, isso vem em tempo real, a gente já providencia tudo que tem que ser feito. Então, isso dá muita agilidade também. A tecnologia, né, lá no nosso estoque é só tablet, ninguém usa nenhuma caneta, não tem caneta. Então, tudo isso faz com que os processos sejam mais eficientes, os erros sejam minimizados, né, mitigados, e se os erros acontecem, você tem agilidade para solucionar, né? E o mais importante, lá no Monte Carlo a gente lida com erro com o ser humano. Então, a gente tem uma pessoa, a gente tem uma estrutura para lidar com os erros operacionais. E essa estrutura não é bot, é ser humano. Isso a gente faz questão. Então, tudo pode ser super auxiliado pela tecnologia, mas aquilo que sai da curva, aquilo que sai da nossa previsibilidade de qualidade, isso é tratado de gente para gente. Isso a gente não abre mão. De maneira humanizada, né? De maneira humanizada, até porque é como eu gostaria de ser tratada como consumidora. Quando alguma coisa dá errado, eu quero alguém que me escute, eu quero alguém que pondere comigo, eu quero alguém que me acalme eventualmente, ou alguém que sane o meu problema com humanidade, com características de humanidade, que são tão importantes hoje em dia. Então, esse tipo de coisa a gente não abre mão. Ô, Ana, e tudo isso que você falou é muito interessante, porque você falou lá atrás que vocês são muito orientadas a números, a KPIs, né? E o fato de vocês serem muito tecnológicos também facilita um pouco essa cultura data-driven, assim, né? Porque vocês têm dados, por exemplo, você falou do GMV que você tem via Marketplace, e uma venda que, imagino que você tenha uma venda expressiva pelo e-commerce de vocês, você tem uma facilidade de dado muito maior do que se fosse, sei lá, um field sales, enfim, um outro tipo de venda, né? Sim, hoje eu vejo que um dos maiores desafios não é nem você captar esses dados, né? Eu vejo muita gente captando muito dado, captando, isso é frenético até, sabe, Vitor? A questão, acho que o desafio maior é você analisar esses dados,
compilar esses dados, analisar e fazer isso se transformar em ações, em decisões que sejam aplicáveis, replicáveis e que sejam boas para todo mundo, né? Então, isso é o nosso maior desafio. Então, você falou muito bem, a gente tem muitas fontes de dados por essa cultura mais digitalizada. Só que o que permanece sendo um desafio? O que fazer com esses dados? Aí entra a inteligência artificial. Eu acho que isso é um dos maiores ganhos que a empresa pode ter com a inteligência artificial. Ela pega um mar de dados, né? E aí você estabelece as balizas e os parâmetros e ela te ajuda, ela te dá esses dados muito mais compilados e muito mais fáceis de serem interpretados, muito mais tangíveis, né? E muito mais user-friendly, né? Elas ficam mais utilizáveis, mastigados do que quando a gente tinha aquele mar de dados e efetivamente, muitas vezes, não sabia o que fazer com eles, né? Sim. Porque o problema, eu não vejo que seja dado. Eu acho que o problema é você transformar esses dados em ações práticas, né? Em ações aqui, aquele 3Q é um POC, lá quem vai fazer, quando, por quê, onde, quer dizer, cada ação tem o seu CPF dentro da empresa, né? Quer dizer, o CNPJ ele tem que ter coração e o projeto tem que ter o CPF, né? A ação tem que ter o CPF. Então a gente tem que fazer aí tem que dar essas adaptadas no dia a dia, né? Vocês pediram e nós atendemos. Chegou a nova sala de podcast do Estúdio NB. Infraestrutura profissional, áudio de qualidade, isolamento acústico e tudo o que o seu podcast precisa para ser um sucesso. Gostou? Então aproveite as condições especiais de lançamento e agende a gravação do seu podcast. E Ana, me conta um pouquinho, vou puxar um pouco para a sua relação com as indústrias, né? Como que você, Monte Carlo, se relaciona com a indústria nesse sentido? Porque isso também, para os seus fornecedores, é muito interessante, né? Porque você tem uma maturidade ali na área comercial também, que fortalece muito a sua relação com a indústria. Sim. Como vocês trabalham isso e como você também trabalha a questão da indústria dentro das tipologias, dentro das categorias que você trabalha. Que você falou lá em cima, uma coisa que eu achei muito interessante, sobre você procurar ter algumas marcas, vamos dizer assim, pilares ali em determinadas categorias. Sim. De uns anos para cá, poucos anos para cá, na verdade, a gente tem tentado desenhar a seguinte configuração dentro da Monte Carlo. A gente ter uma indústria parceira locomotiva em cada categoria, né? Então, aí, esses laços, eles são estreitados com essa indústria, então a gente faz um trabalho a 4 mãos, de verdade, né? Um JBP com J, porque eu brinco que tem muito JBP sendo proposto por indústria, que o J, ele fica ausente, o joint não existe, ele é uma imposição, às vezes unilateral, né? E o distribuidor ou entrega ou não entrega, muitas vezes não entrega, eventualmente, porque não teve o joint, né, do JBP, não teve o J. Então, a gente tem procurado, em cada categoria de produtos que faz parte do nosso portfólio, a gente tem procurado formar essa parceria, esse estreitamento contratual ou não, a maioria das vezes contratual, com um grande player, né, com uma grande indústria. E aí os outros, como a gente é distribuidor por essência, a gente tem que ter o sortimento, isso faz parte da nossa essência, né? Sim. Então, aí os outros fornecedores, eles ficam sendo transacionais, né? O que é justo, a nosso ver é justo. Então, a gente tem lá uma categoria, tem a indústria locomotiva e tem os transacionais. E isso tem se mostrado assertivo, por quê? Porque a gente viu nos últimos anos uma grande evolução
da visão das indústrias em relação ao canal de distribuição, né? A gente tem visto a olho nu essa evolução. Ou seja, a indústria tem pensado muito mais no nosso sell-out, tem se tornado muitas vezes uma indústria de sell-out e não aquela indústria antiga, que era uma indústria de sell-in. Ela entupia o estoque do distribuidor e, a partir dali, minha missão está feita, minha meta está cumprida e você que se vire aí. Então, a gente está vendo uma evolução nesse mindset das indústrias, querendo estreitar essas parcerias e trazer para o jogo todos os elos da cadeia, ou seja, envolver ele, indústria, o distribuidor e o operador, formando clubes de vantagens e de benefícios com operadores, operadores de maior potencial, operadores chave, né? Fazendo treinamentos e fazendo parcerias envolvendo os nossos times comerciais, nós como distribuidores, né? Fazendo todo um planejamento e uma estruturação a médio prazo, coisa que antes não existia. Então, hoje, existem indústrias que eu diria que tem a mentalidade do sell-out, de dar a mão para a gente no sell-out e fazer o que, a meu ver, é muito importante, que é ajudar a gerar a demanda. Porque se a geração de demanda fica por conta do distribuidor, a gente tem dificuldade seríssima. O cerne do distribuidor não é criar a demanda, não é gerar a demanda. E isso é uma responsabilidade da indústria. O distribuidor, ele tem que ter a competência de captar a demanda e atender prontamente, da melhor maneira possível, com a melhor logística, de ser o melhor braço e a melhor extensão da indústria possível. Mas a geração efetiva da demanda é uma responsabilidade do fabricante. É ele que tem, eu sempre brinco, é ele que tem o EBITDA para fazer isso, e é ele que tem até o próprio know-how para fazer isso. Então, muitas indústrias já estão assumindo esse papel, e isso fez uma configuração muito diferente e, no meu entendimento, muito melhor de relacionamento entre o canal de distribuição e a indústria. Então, respondendo a tua pergunta, tem melhorado muito a relação distribuidor-indústria graças a esses players que se atentaram para isso e que estão, claro, um passinho de cada vez, paulatinamente, estão desenvolvendo essa aproximação com a gente. Isso tem sido muito bacana e a gente tem aí o objetivo de terminar esse ano com um parceiro ativo e funcionando para cada categoria que a gente trabalha. Esse é o nosso objetivo. A gente está próximo disso. Muito bom. E você vê a importância, né, Ana, de a gente olhar para geração de demanda e não só captura de demanda. Captura de demanda, você vai capturar a demanda que existe, né? Sim. Se não existe, está limitado ali a quem levantar a mão, né? E também é um trabalho que, é o que você falou, o distribuidor sozinho não vai conseguir. A indústria sozinha também muitas vezes não vai conseguir, né? Porque eles também precisam desse, não só acesso ao mercado, mas esse conhecimento das praças, né? Esse contato com o cliente, que é o contato que o distribuidor tem. Então, é o joint, né? Na verdade, é incrível, Vitor, que a própria pandemia, ela teve, apesar de todas as mazelas, né, incalculáveis, ela teve o mérito de juntar um pouco mais os elos da cadeia. Porque quando você está numa privação e numa dificuldade muito grande, você olha em torno de você. Isso é uma coisa do ser humano, né? O ser humano, ele perde um pouco do egoísmo e do egocentrismo na dor e na dificuldade. Então, na dificuldade, os elos da cadeia, tanto o operador, quanto o prestador de serviço, quanto a indústria, eles começaram a se olhar, a se perceber, a ter olhos de ver para as dores e oportunidades um do outro. E isso, por incrível que pareça, se dá para dizer, claro, com todas as ressalvas do mundo, que a pandemia teve alguma coisa de bom, claro, com todas as ressalvas, pro food service, essa aproximação, ela foi gritante, a mudança de cenário pós-pandemia, para melhor, exclusivamente nesse quesito. Claro que ninguém queria uma pandemia, isso é óbvio, né?
Mas tem seus impactos, né? Teve esse impacto positivo de você olhar ao seu redor. E isso é característica de dor, né? O ser humano olha ao redor quando está com dor. Ô, Ana, e quando a gente olha, eu quero puxar um pouco, eu sei que você teve na NRA, né, agora recentemente, só que antes de puxar a conversa para lá, para fora da como que chama? Enfim, fora do Brasil, como que você enxerga o mercado brasileiro de food, né? Você já está há alguns anos nessa caminhada. Como você enxerga, para que rumo que ele está tomando, o que mudou aí nos últimos anos, para que caminho você acredita que a gente está indo quando a gente fala de food? Eu sou uma profunda apaixonada, eu acho o food encantador, pela essência, né, que eu já comentei com você, essa questão de alimentar o mundo, mas principalmente porque existe muito caminho a ser percorrido. Só te dando um número para ilustrar essa minha opinião, que é pessoal, é subjetiva, mas vamos tentar embasar com números. O food service americano, ele corresponde a em torno de 60% do mercado global de alimentação lá. No Brasil, o food representa algo em torno de 25% a 30% do total do mercado de alimentação. Então, por aí você já vê que é um celeiro de possível crescimento. A gente tem muito que avançar no food. Essa alimentação fora do lar, ela pode, claro que existem vários fatores aí envolvendo, fatores de renda disponível, fatores de economia, empregabilidade, existem muitas variáveis macroeconômicas envolvidas nesses percentuais. Então, a gente encontra justificativas que não são unicamente setoriais nessa diferença de percentuais. Por que o food é muito mais robusto e potente nos Estados Unidos do que no Brasil? É claro que a gente tem variáveis e a gente tem dados macroeconômicos que ajudam a elucidar esses números. Mas a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil. Então, o que eu vejo é que a gente tem, eu acredito em algumas premissas, eu acredito muito no associativismo, demais, que é uma coisa ainda latente no food service, né? Então, eu acredito nessas reuniões de cabeças pensantes, de empresários, de gestores em prol do setor. Então, acho que a gente tem que estimular muito essas trocas genuínas, essas associações. Existem várias, aí a gente tem a Brasel, a gente tem a ANR, a gente tem o IFB, do qual eu faço com muita honra parte, e a gente tem diversas aí entidades, mas eu ainda vejo esse movimento como sendo incipiente. Eu acho que a gente ainda tem que ganhar mais robustez nessa mentalidade de associativismo no food. E eu vejo que a busca pela eficiência, a busca pela eficácia operacional é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Porque a questão humanitária, quando eu digo assim, questão cultural, de aconchego, de calor humano, todas essas variáveis que são oriundas da nossa latinidade, das nossas características comportamentais como brasileiros, a gente já tem. Então, a gente já é bom em hospitalidade por essência, por características de povo, né? Então, o que a gente tem aí que lapidar, a meu ver? A lapidar, eu digo, lapidar na cadeia inteira, porque a gente tem grandes cases, grandes exemplos, né, pontuais no Brasil, muitos grandes exemplos, mas eu acho que a gente tem que conseguir espargir isso, conseguir ter isso como uma característica mais global da cadeia, que seria a qualidade, a eficiência, a gestão mais humanizada e mais focada em resultados. Então, acho que a gente tem muita coisinha aí para melhorar em termos de gestão, para ajudar aquele que é tão bom na hospitalidade, tão bom na operação, a ter um negócio perene. Você falou do UFB. Fala um pouquinho para a nossa audiência do trabalho que o UFB desenvolve.
Você falou você ocupa a presidência... Vice-presidência financeira. Vice-presidência financeira do IFB. Conta um pouquinho, Ana, pra gente, da importância do IFB, do trabalho que se desenvolve lá. Olha, o Instituto Food Service Brasil, ele é uma entidade ímpar, né? Posso ser suspeita para falar, mas é tudo verdade. Por que ele é uma entidade ímpar? Porque ele é, até a nível, fora do Brasil, até a nível global, eu não conheço nenhuma instituição que una todos os elos da cadeia de um setor. Então, olha como isso é significativo. Lá no IFB, a gente tem representadas as indústrias, uma grande representatividade, uma grande significância. A gente tem o elo dos distribuidores e prestadores de serviço e a gente tem o elo dos operadores. Então, a gente tem uma representação universal do setor, né? O que é excepcional. Para quê? Para geração de dados qualificados, para geração de números, para visão global de setor, para trocas genuínas, não é um networking vazio, são trocas genuínas com qualidade. Nós fazemos mensalmente plenárias presenciais, onde os associados vão, existem pautas debatidas, mas existe, sobretudo, essa troca genuína entre o mercado food service como um todo. Então, assim, a gente sabe que existe, por exemplo, vou citar aqui como um exemplo, existe a ANR. A ANR é uma entidade de classe dos restaurantes. Perfeito. A gente sabe que existe a BIA, que é uma entidade de classe das indústrias. Perfeito também. O IFB, ele transita em toda a cadeia de valor do setor. Então, isso, a meu ver, é de uma valia inestimável. Né? E o que a gente faz lá no IFB? A gente gera dados qualificados para nortear melhores decisões por parte dos estrategistas, dos gestores das empresas, né? Então, a gente traz dados através de parceiros e através dos associados, né? Por amostragem, a gente tem um comitê de tecnologia que gera indicadores, gera métricas e faz essa coleta, essa análise e essa interpretação disponível a todos nas plenárias de dados de mercado. Então, isso é de um valor impressionante num setor tão carente, num setor tão ávido por dados e tão carente de dados. Então, a gente faz um trabalho aí pioneiro, são 14 anos de IFB, e assim, é realmente uma honra fazer parte desse projeto. Eu acredito imensamente no valor que o IFB pode entregar para os associados. Convido quem quiser conhecer, seguir no LinkedIn, me procurar que eu coloco em contato, porque é uma causa na qual eu acredito profundamente em relação à entrega de valor que esse associativismo pode fazer para todos os elos da cadeia. Fantástico, Ana. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, que atua no food service, né? Seja como prestador de serviço, como empresa de serviço, distribuidor, indústria, vale a pena acompanhar o trabalho do Instituto, né? Vale a pena se associar para ter acesso com profundidade aos estudos gerados, né? E vale a pena também seguir as mídias sociais do IFB, que tem conteúdos também de extremo valor, de extrema qualidade, mas eu convido a conhecer mais profundamente e a pensar numa associação, porque realmente é de grande importância. Eu arrisco dizer que é um divisor de águas em termos de visão macro, aquela visão helicóptero, né? Quando você sobe ali e você tem uma visão mais macro do teu negócio e do mercado no qual você está inserido. Porque a gente está muito acostumado com aquela visão de helicóptero quando a gente abaixa, aquela visão focal, né? E como muda a expectativa e a perspectiva quando você se afasta. Eu sempre brinco que o IFB, o que ele fez comigo, pedindo licença para você, para fazer um depoimento pessoal, ele me fez sair da ilha para olhar a ilha.
Isso mudou muito, porque eu estava inserida dentro da ilha há muitos anos. Então, quando você sai e você vê os contornos do food service, isso muda muito a tua visão e muda muito a tua... muda muito até a tua conduta, eu diria. Sim. É muito bacana. Sair da ilha para olhar a ilha. É isso que o IFB faz por você. Porque imagino você, pô, com os anos de experiência que tem com o Monte Carlo, você conecta a experiência que você tinha na prática com essa visão macro do setor, né? Deve realmente ser... deve mudar o jogo, né? Imagino. Muda o jogo porque você vê o lado do operador, você enxerga os dados realizados pela operação e aí você começa a entender como é que você tem que conduzir as tuas estratégias diante do cenário do teu cliente. Você começa a enxergar o mundo pelos olhos dele, sob a ótica dele. Então, isso não tem preço. Quer dizer, a partir do momento em que você enxerga o cenário da indústria como está, né, que é a tua base aqui, enxerga o cenário do teu cliente, você começa a se encaixar melhor dentro desse grande quebra-cabeça. Né? Diferente de você fazer o teu trabalho muito bem feito, mas completamente ali focado, né? Aquela coisa ali mais... Eu centrado ali, né? Exatamente. Você fica mais ensimesmado se você não enxerga o todo. Né? Ana, assim, eu acho que uma coisa que é importante falar é ao que você atribui essa falta de dados no food. A questão de ser... Eu não sei se a questão de ser extremamente independente é a maior parte do mercado... Ao que vocês atribuem isso? Porque, de maneira geral, quando a gente olha para o varejo, se tem mais dado do varejo do que do food service, né? Na verdade, o food no Brasil, como canal, ele é novo, né, Vitor? Ele é novo. Então, assim, o varejo, a gente já tem aí mais... a gente já tem, digamos... um histórico maior, a gente já tem um acompanhamento maior, entidades mais pétreas trabalhando, né? O varejo, eu te diria que ele é mais estruturado há mais tempo. O food, as próprias indústrias, as grandes indústrias, elas entraram no Brasil, as grandes multinacionais, eu estou me lembrando aqui ocasionalmente de Nestlé, de Unilever e quantas outras, entraram no Brasil pelo retail, pelo varejo, e depois foram criando e estruturando verticais dentro delas, com os complementos lá, professional ou profissional, ou food, né, ou food service. Então, elas são operações derivadas, vamos dizer assim, né, operações apartadas do varejo, mas derivadas de uma presença já do varejo dessas indústrias. A gente tem poucas exceções a essa regra que eu estou relatando aqui. Existem empresas que nasceram puramente food service, mas isso não é a regra maior e não é a regra dentro das grandes indústrias, aí, dos grandes players, que a gente, aliás, tem todas dentro do IFB. Essas grandes, a gente tem desde Nestlé, a gente tem Unilever, tem Ambev, a gente tem Heinz, a gente tem... as grandes indústrias do setor estão todas lá. Coca-Cola, está todo mundo lá. E, então, assim, aí também qualifica muito dado, né? Só fazendo mais esse parênteses, porque são dados de toda, vamos dizer assim, de toda sorte de origem, né? De todo tipo de origem. Mas... em relação ao food, eu acho que é uma construção, voltando, né, ao teu gancho, é uma construção que ela é mais recente, então por isso ela não está tão, conforme você mesmo disse, num patamar de evolução tão grande, mas a gente está alcançando. Eu acho que esse associativismo, lideranças muito competentes no food service corroboram para essa estruturação do setor e o fato do Brasil ser um celeiro. O Brasil é um verdadeiro celeiro. Eu vou dar um exemplo rápido para você ver o poder e o potencial do food do Brasil. A Ferreiro, que é uma grande parceira nossa, ela é uma empresa de porte muito significativo na Itália, tem penetração em mais de uma centena de países no mundo, né? Só que o food do Brasil é o food número 1 da marca no mundo. Caramba. Tendo passado o food service dos Estados Unidos e da própria Itália. Então, você imagina, isso é um exemplo, é um case
para a gente entender o potencial que existe no food service do Brasil. Então, qual é o grande trabalho a ser feito? Precisa de labor, né? Precisa de liderança, precisa de vontade política, é estruturar tudo isso, né? Estruturar, e aí uma das missões, né, do IFB, promover esses debates qualificados, estruturar todo esse setor para que ele ganhe a relevância que ele de fato tem e merece, não só dentro da alimentação, mas dentro do PIB do Brasil, Sim. dentro da economia do Brasil, que sem dúvida nenhuma, ele vai aumentar, não tenho dúvida nenhuma, aumentar a participação grandemente nos próximos anos. Fantástico, Ana. Podemos dizer de maneira resumida que é uma questão de amadurecimento mesmo do setor né? Eu acho que é uma questão de amadurecimento e mindset de eficácia, de evolução, cujas ferramentas para alcançar são o associativismo e o aprendizado individual do empresariado, né? A questão da abrir a cabeça para aprender, porque é o que você falou, como a barreira de entrada é relativamente baixa, é bem baixa, aliás, então você tem que depois ir qualificando todo esse, principalmente os operadores, os próprios distribuidores, sem dúvida, as próprias indústrias, tem muita indústria que começa no fundinho de quintal. Então, eu acho que você tem que trabalhar todo esse grande campo que você tem aí de qualificação e de ganho de eficiência, ganho de eficácia. E aí, pegando um gancho seu, uma das ferramentas também é, sem dúvida nenhuma, a visita a feiras, a visita a eventos. E isso é uma coisa que isso ajuda demais o setor a ficar up to date, a ficar atualizado e a amadurecer também. Sim. É de valor inestimável, a meu ver, inestimável. Ana, você esteve lá em Chicago, né, na NRA. E como foi essa experiência? Você não é a primeira vez que você vai, já foi outros anos, né? Fala um pouquinho você foi com uma comitiva do FB, como funciona? Como que você achou, né? Olha, na verdade tem 3 maneiras de ir, por exemplo, para a NRA, né? Ou você vai de forma independente, né? Ou você vai com 2 delegações, ou você vai com delegações brasileiras, 2 são principais, eu particularmente só conheço 2, né? 2 empresas que prestam esse serviço de modo, inclusive, extremamente competente, ou você pode ir com algum tipo de suporte de entidades e você vai como expositor, né? Então, existem 3 maneiras. Então, só te dando alguns números, Vitor, que eu sei que são chatos, mas acho que ilustram bem o tamanho do privilégio que é você fazer parte, de alguma maneira, da NRA. A NRA é a maior feira de food service do mundo ocidental, e ela estima-se que são 60 mil visitantes que fazem parte dela. Brasileiros, em torno de 600. Então, olha o quão privilegiados são esses 600 empresários ou gestores, enfim, ou visitantes que têm a oportunidade de conhecer a NRA. 1% da NRA é composta do fluxo da NRA, somente 1% é composto por brasileiros, né? Então, o que vale na NRA? O que vale demais? E eu deixo aqui a minha recomendação veemente para que quem ainda não foi se organize, se programe para ir no ano que vem. O que vale não é exatamente a parte informativa da feira. A feira como exposição, enfim, é uma feira como qualquer outra, com tecnologia, com vários pavilhões, e ela abrange o food como um todo. Enfim, ela é uma feira muito completa, tem a característica, a meu ver, única, não são todas as feiras que têm essa característica que eu vou falar agora, que é a questão de que lá tem espaço tanto as grandes indústrias, os grandes expoentes do food service, como também startups. Então, você tem muito
você tem muita possibilidade de negócios, de apreensão, não só com os grandes players, mas também com prestadores de serviço, com empresas de inovação. Então, assim, isso é uma seara muito ampla, né? Então, isso dá muitas possibilidades. Mas a meu ver, os grandes insights, o grande valor de você ir para a NRA, sem dúvida nenhuma, é que ela é uma verdadeira imersão. Você passa 7 dias e 7 noites, no meu caso, eu fui com a delegação da Gouveia Food Service, que tem parceria com o IFB. Existe outra delegação, que é da Galúnio, que também é competente, igualmente competente, mas eu vou sempre com a Cris da Gouveia. E assim, a gente faz visitas técnicas incríveis, visitas técnicas assim memoráveis. O aprendizado obtido com elas é uma coisa que você leva para o teu negócio, você leva para o dia a dia. Você volta com takeaways anotados em caderninho, com data de aplicação e importância da aplicação e quem vai aplicar isso dentro da tua empresa. Tamanho valor que tem essa imersão dentro do mercado americano. Então, a gente visita operadores, a gente visita varejo, a gente visita distribuidora, a gente visita fabricantes. Então, isso tem um valor muito grande. E, assim, pode parecer clichê, mas não é. Não é um networking vazio, um networking de você fazer um social. É um networking genuíno, é um aprofundamento que você acaba fazendo durante 7 dias e 7 noites nos negócios e nos universos de outras empresas brasileiras. Então, isso te traz um crescimento e um ganho impressionante. Então, eu diria que é quase um MBA você ir para uma feira nessa configuração. Você ir com toda essa oportunidade, esse conjunto de oportunidades de evolução como empresário ou como gestor e tendo a oportunidade desse contato com tanta inovação, com tecnologia, enfim, e principalmente com outras mentes que estão no mesmo setor e muitas vezes com dores semelhantes e soluções muito melhores do que as que você já havia encontrado para problemas semelhantes, né? Então, isso não tem preço. Muito massa. Ana, o que você destacaria dentro dessa experiência? Alguma das vivências que você teve lá que você queira destacar? E também o que você observa que se faz muito bem lá no mercado americano, que a gente possa importar para cá, e o que a gente faz muito bem aqui também, que você já me falou que tem algumas valências do nosso food service, que poderia ser referência lá fora. Então vamos lá, rapidamente. Tecnologia, não dá para fugir, né? Não dá para deixar de falar. Comparando, por exemplo, com o ano passado, eu achei a tecnologia mais tangível, mais user-friendly esse ano. Eu vi muita coisa de tecnologia em 2 áreas. Na operação, então a gente vê robozinhos fritando batatas, robozinho fazendo pizza, a gente vê robozinho fazendo massa. Então a gente vê uma robotização mais palpável, mais possível. A gente perguntava preços lá, são coisas mais na terra, digamos assim, né? Então a gente vê uma aproximação da tecnologia, deixar de ser estratosférica para passar a ser um pouco mais mundo real, mais tangível, né? Além da tecnologia na operação, eu vi bastante tecnologia ligada à gestão, que para mim particularmente foi motivo de um interesse maior. Então me chamou a atenção, por exemplo, uma empresa que criou um sistema para câmeras. Você já tem as suas câmeras no seu negócio, ali no seu estabelecimento, e ela coloca um dispositivo que vai fazer análises do seu estoque, das interferências no seu estoque, análises preditivas de esgotamento de estoque mínimo, totalmente parametrizáveis para as necessidades de cada um. Né? Então, eu achei muito interessante essa inteligência artificial aplicada a vídeo. Né? Achei isso bastante interessante. Tem gente aplicando isso em relação a controle de desperdício, o que eu achei extremamente sustentável e uma grande sacada. Então, uma análise por câmera de tudo que é desperdiçado nas operações, para que isso gere
ações preventivas, né, evitativas e tudo mais. Então, eu vi muita tecnologia ligada à gestão, isso foi muito bacana. De produto, eu vi muita coisa, eu vi a proteína super hypada, né? Agora tudo é proteína, então a proteína está muito em voga, então high protein, muitos produtos high protein. Ao mesmo tempo, eu vi também um reposicionamento dos produtos plant-based, dos produtos mais saudáveis. Esse ano eu vi muito 50-50. Então, você tem muitos produtos na feira com 50% de carne verdadeira, e 50% de proteína com base no cogumelo. O cogumelo foi uma grande estrela, um grande protagonista do pavilhão plant-based esse ano. Então, a gente vê uma flexibilização na parte dos saudáveis e dessa área, com maior transparência em termos de ingredientes e uma flexibilização muito com essa métrica de 50%. Isso me chamou a atenção também. Ana, só desculpa te cortar. Imagina. É interessante isso que você falou. Porque até talvez poucos anos atrás, a questão da saudabilidade estava muito ligado com essa também, né, entre outros fatores, com essa questão da proteína de origem vegetal, né? E se falou da proteína, existe uma tendência global para essa questão de performance agora também, né? Sim. Que aí entra essa parte, não é só wellness, né? É performance. Então a galera que treina essas rotinas... essas rotinas extenuantes até, né? De disciplina, né? E aí acho que tem tudo a ver com esse crescimento dos high protein, né? Isso, exatamente. Sendo, eu acho que a gente passou um período de indulgência absoluta na época da pandemia e a gente está virando essa chave. Eu arriscaria dizer que, na minha opinião, essa chave até já virou praticamente para o polo oposto, né? Tudo que a gente tinha de indulgência na pandemia, de alimentação indulgente, hoje a gente tem de preocupação com o bem-estar, com a longevidade, com o dia de amanhã. Eu acho que a gente teve esse despertar. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem a inclusão da proteína como ingrediente chave, ingrediente digno do protagonismo hoje em dia, é a proteína. A gente viu isso claramente como tendência, nem como tendência, eu te diria já como um fato lá na FECOM, consolidado, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, consolidado. Então, de produto, a gente eu vi também uma coisa que até foi a própria Cris, que numa fala dela, ela chamou atenção, e a Cris Souza, né, da Gouveia, e o olhar dela sempre muito crítico, ela tem razão. A gente viu muito no pavilhão dedicado a bebidas, né, que é uma área que está muito em crescimento no food service, essa parte de bebidas. A gente viu muito o ganho de espaço de drinks autorais e também o ganho de espaço de bebidas industrializadas isentas de álcool. A geração mais nova não bebe. Exatamente, a geração mais nova, ela está com toda essa preocupação, né? E tudo a ver com o que você também colocou, né? Se você quer performar em alto nível, você também tem que segurar o álcool, né? Então, mas quer segurar o álcool, mas não quer segurar o prazer. Então, muita coisa ligada à bebida com sabor de drink, mas sem o álcool. Então, a gente viu muito isso lá, que é uma coisa que eu creio que vai virar também tendência, tende a ganhar escala, provavelmente. Então, de produto foi isso, e a gente viu, assim, dores, a gente vê que o mercado americano tem dores muito semelhantes que as nossas, né, de falta de mão de obra, dificuldade de retenção de mão de obra. Eles têm isso pungente lá, impressionante, né? Nesse ponto, eu diria que é um ponto de intersecção entre o mercado americano e o nosso. Então, eles estão se virando lá para poder encontrar alternativas para a mão de obra. Então, eles vão para a robotização e tal. Em relação ao que você comentou isso é uma opinião até pessoal, peço licença para externar, né, a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, admiro demais o mercado americano, uma coisa que me faz brilhar os olhos. Eu admiro mais o poder de escala que, via de regra, eles têm no food service lá. Então, muito rapidamente, um negócio ele se transforma em 20, 30, 100, 150 pontos de venda numa crescente muito rápida, né? É claro que aí esse cenário
ele é toda uma ambiência de negócios diferente da nossa, talvez com mais fomento, existe toda uma condição também inerente ao mercado americano. Mas é admirável essa capacidade que eles têm de padronização e, consequentemente, de escala. Eu admiro muito. Por outro lado, eu já acho que o brasileiro, que o Brasil, que as nossas operações food service, elas têm muito a inspirar os americanos em termos de hospitalidade. Eu acho que a gente é muito melhor em acolhimento, eu acho que a gente é melhor em hospitalidade e a gente é melhor em todos os níveis. O americano é muito bom no fine dining. Então, no fine dining, o treinamento ele é com certeza muito mais competente e consistente, né? Uhum. Então, o resultado na hospitalidade é bom, é muito semelhante ao que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Por causa dessa capacidade deles de padronizarem e treinarem, né? Sim, mas essa dedicação ao treinamento, eu acho que ela é maior em operações de fine dining. Quando você desce para casual dining, quando você desce para o próprio fast food, perdão. Sim. Quando você desce para o fast food, quando você vai para outras categorias do food service, você tem uma dificuldade muito grande em padronizar um bom serviço de hospitalidade. Não é um bom serviço de produto. Cozinha. Não é isso, não é cozinha, isso vai bem, não é timing, isso é a humanidade, é a característica de humanidade que, a meu ver, é tão importante no food service. Volto a dizer, a alimentação é de gente para gente, é permeado por ser humano, né? Você pode até pôr um robô para fritar uma batata, mas aquela batata, ela foi cultivada por um ser humano, ela é para alimentar um ser humano, aquilo lá tem toda uma simbologia que jamais pode ser ignorada. E aquela pessoa, ela não está ali só matando a fome. Às vezes ela está matando uma carência, às vezes ela está celebrando uma conquista. Aquilo ali faz parte de uma ritualização que você não pode negar na alimentação fora do lar, né? Até na alimentação dentro do lar, isso é mais individualizado. Mas quando você sai para comer, mesmo que seja um almoço de dia a dia, você tem uma questão de desanuviar da manhã para você enfrentar a sua tarde, mesmo que seja uma simples ocasião cotidiana de almoço. Então, você tem toda uma simbologia que o food service carrega e que ele tem que se responsabilizar por isso. Então, daí a importância da humanidade, a importância das interações humanas, embora os totens existam, ok, mas a interação humana ainda a meu ver, grandemente importante, tanto na energia que é passada para a alimentação que é feita, quanto para essa interação ser humano-ser humano. Então, eu acho que a gente tem muito a ensinar para o mercado americano. Todo mundo da NRA, no dia de wrap-up de feira, no final, tinha uma experiência não feliz a relatar no mercado americano, ali no dia a dia. Então, você tem experiências pouco felizes na prática, né? E então isso é uma coisa que a gente está um passo adiante e é motivo de orgulho, sem dúvida nenhuma, né, para a gente que é brasileiro. Agora, em termos de escala, a gente tem muito que aprender com eles, viu? A gente fez uma visita num grupo que chama Deep Purple. Deep Purple é açaí brasileiro, né? Feito por brasileiros, é uma empresa brasileira lá em Chicago. E se escreve como o nome da banda mesmo? O purple deles, ele tirou o E, né? Ele tirou o E do final, ele estilizou, mas é a referência, sem dúvida nenhuma, à banda, né? E a gente teve palestra com o CEO, que é um menino jovem, com o pai dele, que é apoiador do negócio, né? E a gente entendeu, a gente viu uma espécie de um filme e uma fotografia do quanto que também as condições, né, favorecem essa escalabilidade. Então, ele relatou a jornada dele. Então, a empresa já está com quase 30 operações, né, em um ano e pouco.
Olha que beleza. E é açaí vendido em Chicago, que é uma cidade gelada. Né? Quase o ano todo. Então, assim, nos pontos mais estratégicos de Chicago. Então, assim, a gente aprendeu muito com esse tipo de interação mais in loco, sabe? A gente teve uma lição de liderança, uma verdadeira lição de liderança com o CEO de um dos maiores grupos de fine dining dos Estados Unidos, que chama Lerus Entertain You. Na verdade, Lerus de alface, né? Mas, na verdade, ele fez um trocadilho com Let Us, né? Entertain You. O nome dele é J.R. Melman. Esse CEO, ele fez uma palestra exclusiva para a gente, uma exposição de pilares da empresa dele, de estratégias. Foi extremamente enriquecedor, foi uma aula, uma lição. Então, tudo isso você vê que vai um pouco além, vai extramuros da feira, né? Então, são coisas que fazem valer a sua jornada e a sua viagem. Mas, assim, em muitos momentos, dá um super orgulho do Brasil. O Brasil teve um espaço muito bom na feira, um espaço, inclusive, de exposição, em que a Cris Souza falou, Simone Galante falou em nome do food service brasileiro, foi muito bacana. Então, assim, a gente está muito bem e existe ainda muito com essa paixão que quem trabalha com food tem e com essa vontade de realizar ali no dia a dia, a gente vai cada vez ganhar espaço, inclusive nessa feira, eu tenho certeza. Ana, eu acho que a gente falou de bastante coisa aqui já. Antes de pedir para você... primeiro, vamos lá por partes. Eu quero que você deixe uma mensagem para nossa audiência. Pensando que assim, a gente tem outras gestoras que nos acompanham, né? Tanto de distribuidor, mas também, às vezes, um operador, uma indústria que nos acompanha. Qual mensagem você deixaria? E também abrir para você falar um pouco da Monte Carlo, se tiver alguém que quiser, tanto indústrias como alguém quiser conhecer, comprar com vocês ou vender através de vocês, para entrar em contato. Antes de eu te passar essa bola, tem algum assunto que a gente não falou que você acha que seria legal puxar aqui? Nossa, a gente falou bastante, Vitor. A gente falou bastante coisa. A gente se alongou aí, né? Deixa eu ver que eu me lembro. Eu acho que a gente deu uma varrida geral, né? Nas expectativas aí. Eu acho que te deu um overview. Sim, porque a gente falou da história de vocês, brevemente, né? A gente falou de cultura, que era um assunto que a gente queria falar. A gente falou da digitalização, falou da relação com a indústria, falou de mercado de trabalho, falou do food, falou... Tem mais coisas, tô esquecendo, tá? Mas só de cara, assim, eu sei que já foram esses assuntos. Eu acho que a gente deu um overview e também eu estou no LinkedIn, no Instagram, então quem quiser se aprofundar, quiser conversar ou tiver algum ponto, eu estou sempre à disposição para a gente continuar debatendo, né, conversando. Isso é muito rico sempre, né? Tem muito valor. Ana, fica à vontade. Fala para nossa audiência qual que é o seu LinkedIn. Fala também da Monte Carlo, quem quiser conhecer a Monte Carlo, o site de vocês, rede social de vocês, fica à vontade. A gente é montecarloalimentos.com.br, a gente está no LinkedIn como Monte Carlo Alimentos, no Instagram, Monte Carlo Alimentos também. Eu estou no LinkedIn como Ana Paula Coelho, né? Qualquer pessoa do food service me tem também como conexão e é fácil encontrar. E o que eu deixo assim de ponto de reflexão, que também é um ponto de aprendizado constante para mim, é para a gente sempre dar importância para as pessoas com quem a gente trabalha, né? Sempre focar. A gente fala de tecnologia, a gente fala de transformação digital, a gente fala de IA, né? Mas, na verdade, o que sempre fica, quem toca tudo isso, a energia que toca tudo isso, o fator catalisador de toda essa inovação ainda é o ser humano. A gente ainda precisa muito das características que definem o ser humano, né? A gente ainda precisa muito de
empatia, a gente ainda precisa muito de compaixão, a gente precisa muito de liderança humanizada de verdade, a gente precisa muito de propósito e sonho numa empresa, né? Então, quem quiser empreender e quem estiver empreendendo, revisita qual era o seu sonho lá quando você começou, qual era o seu propósito quando você começou. Na Monte Carlo, a gente queria fazer uma empresa que ela fosse uma célula onde a gente definisse e a gente pudesse aplicar tudo que a gente queria ver na sociedade brasileira. A gente queria fazer um microcampo ali, um microcosmo, onde a gente, pela força do exemplo, a gente acreditava que podia melhorar a sociedade em corrente, né, em elo. Então, qual era o nosso propósito? Era fazer um microambiente saudável, de oportunidades, de ética, de fazer o certo. E a gente acredita que com esse exemplo a gente consiga arrastar mais gente a fazer o semelhante e a melhorar a sociedade como um todo. É até emocionante para mim, porque depois de 30 anos a gente continua acreditando nisso, né? Então, eu fico emocionada toda vez que eu falo que não dá para abandonar o propósito, dá para abandonar o seu sortimento e começar com outro, dá para você abandonar onde você atua, a sua área geográfica, mas o seu propósito ele tem que estar sempre com você. E o seu sonho também, né? A gente tinha também um sonho de fazer diferença na vida das pessoas, e a gente tem hoje programas que a gente sabe que é um caminho, né? A gente está colocando o sonho para realizar, né? E a diferença entre o sonho e a realização não tem jeito, é o trabalho, né? Trabalhar sempre com muito amor, com muita dedicação e sempre visando fazer cada dia melhor que o outro, né? Então é isso que eu digo para vocês, vamos empreender porque isso toca o país, isso dá dignidade, né? E nunca esquecendo que o maior realizador de sonhos é o trabalho da gente. É isso aí. Ana, eu adorei. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pela sua trajetória, tá? E espero que nossa audiência tenha gostado também. Acho que foi muito bom. Acho que eles vão adorar esse episódio. Desculpa, emocionada, chorona. Sempre que eu falo da empresa, eu choro. É o meu terceiro filho, né? Então eu choro sempre, não tem jeito. Obrigado, viu, Ana? Obrigada. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou. E não posso deixar de reforçar, se você está procurando uma agência que entenda o canal indireto, que atue com marketing, trade marketing, tanto para a indústria como para o distribuidor, entre em contato conosco, nosso time comercial, vai ser um prazer falar com você. E claro, se você está procurando um estúdio para suas produções, gravações, treinamentos, entre em contato com o Estúdio NB. Estamos com uma estrutura nova aqui, sala de conferência, essa sala linda de podcast. Tenho certeza que vão se surpreender aí. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.